Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 24 de novembro de 2023. E o embaixador sultanato de Omã no Brasil, Talal Sulaiman Al-Rabi, recebeu um grupo de convidados para a 53ª edição da Data Nacional do país, realizada na última segunda-feira, dia 20, aqui no Brasil. E ele vai falar das relações do sultanato com o nosso país. Eis os destaques desta sexta-feira. Desperdício histórico de recursos, 41% dos projetos estão paralisados. Lula veta integralmente a desoneração da folha. Aprovação de proposta constitucional abala a relação do governo com o STF. Com dificuldades no mundo digital, Banco Bradesco muda céu antes do prazo. Trabuco pede reconfiguração total do banco. Pela porta dos fundos, o Exército teve 5 desvios de munição e armas ao mês em 2023, um recorde em 10 anos. Petrobras vai investir 102 bilhões de dólares até 2028. A dica de cinema com Succession da HBO, ganhadora de 14 estatuetas no Emmy. Paul Watson destaca a importância dos oceanos em evento na Marina da Glória. E também é bom lembrar, que vamos aos assuntos do dia. Neste momento, Ricardo, há no Brasil um total de 21 mil obras públicas e 8.600 estão paralisadas. Esses projetos parados envolvem recursos federais na ordem de 32 bilhões e 200 milhões de reais e já foram desembolsados pelo governo 8 bilhões e 200 milhões de reais. Nos últimos anos, a percentagem de obras paralisadas aumentou de 29% em 2020 para 38,5% em 2022 e 41% em 2023. Enquanto isso, a previsão de investimento subiu de 75 bilhões e 900 milhões de reais em 2020 para 113 bilhões de reais este ano, mesmo com o total de obras diminuindo significativamente. 6.119 projetos. Olha, Ricardo, eu sei até a raiz desse problema. A raiz desse problema é o seguinte: o governo é o grande desafio. O governo deveria acabar com as obras, essas 21 mil obras públicas, conclui primeiro para novas obras. Só que chega período eleitoral. Para explicar para o nosso ouvinte, agora nós teremos eleições para a prefeitura no próximo ano. E daí eles apresentam, os nossos queridos e amáveis parlamentares, uma série de novos projetos. Por que uma série de novos projetos? Porque esses projetos vão dar visibilidade política para ele. E daí cria e os outros não se concluem. E assim vai a vida inteira, E você sabe, obra não concluída é prejuízo na certa, porque ela vai se deteriorando, ela vai perdendo toda a sua estrutura. Então, é uma coisa que nós temos que ter uma solução, o governo tem que ter uma solução para isso. E só que hoje nós estamos no semipresidencialismo. Qualquer presidente que assuma ou assumiu como o presidente Lula, ele vai depender daquele Congresso do Centrão. E o Centrão manda em novas obras. E as antigas ficam... Eu acho que tinha que ter uma lei. Enquanto não forem concluídas as obras antigas, não tem novas obras no
país, Ricardo? Fábio Marçal, excelente essa tua ideia. Olha, se tivesse essa lei, né, essa regra aqui no Brasil, não se pode começar nova obra sem terminar as já em andamento. Seria interessante, né? Por exemplo, não começar uma obra semelhante, por exemplo, né, alguma coisa do gênero, enquanto a outra não tiver concluída. Muito bom. Agora veja só a situação gravíssima aí do Bradesco, né? O gigante Bradesco não conseguiu se adaptar aí ao mundo digital e houve uma troca do CEO, né? CEO que é o principal aí, o chefão, vamos dizer assim, do Bradesco. Então, devido a esse problema aí da falta de digitalização, da falta de conseguir se adaptar aos novos tempos, o Bradesco deu uma guinada. Até o Trabuco, né, que é o Luiz Carlos Trabuco Cap, que foi presidente do banco, foi CEO durante muitos anos, foi o diretor de marketing, se manifestou, né? É claro que ele saiu pela tangente aí com essa demissão do CEO. Ele disse que o Bradesco prepara uma reconfiguração, né, do varejo, né? Eles também estão com dificuldades para atender aí o picadinho, vamos dizer assim. E sobre o CEO que saiu, né, o Lazari, Otávio de Lazari Júnior, né, o Trabuco disse o seguinte: o Lazari fez uma excelente gestão dentro do cenário que ele enfrentou, de pandemia e tudo mais, e foi CEO por quase 6 anos, mas precisamos de uma visão renovada, uma necessidade de trazer um outro olhar para cenários que são diferentes. Tudo tem mudado muito, disse o Trabuco. Então é isso, novidades aí sobre o Bradesco, né, um banco gigante que busca aí se reequilibrar. Eles também investiram muito na Americanas, né, no grupo Americanas, das lojas Americanas, e também tiveram perdas ali consideráveis neste caso. É isso aí, novidades aí, desejamos sucesso, né, a nova gestão, ao novo CEO do Bradesco. Podcast Bichos Tagarelas. Olha, uma boa notícia, né? Não para os empresários, mas para o país, né? Porque o presidente Lula vetou na íntegra a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. A decisão representa uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em resposta, deputados e senadores tendem a derrubar o veto de Lula. Empresários afirmam temer pelo aumento do desemprego. Economistas elogiam a decisão do presidente em razão do impacto do benefício fiscal para as contas públicas. Aí que pega, Ricardo. O que acontece? Esse setor, vamos dizer, de 17 setores da economia, que inclui as comunicações, Rede Globo, a Rede Globo todo dia botava no Jornal Nacional os 17 setores da economia. Só que a Globo está demitindo. E está demitindo muito. E esse dinheiro poderia ficar para concluir aquelas obras que nós estávamos falando no início do programa. Então, é muito queridinho, vamos dizer, o governo tem que economizar. O governo está, então, economizando, vetando esse projeto absurdo que reduz o pagamento de 17 setores da economia na Previdência Social. Nós estamos com um rombo enorme na Previdência Social e isso, né, não teria outra alternativa o governo de vetar este projeto que eu reputo como o projeto Rede Globo, né? Todos os noticiários da Rede Globo estavam incluídos a aprovação dos 17 setores da economia. Esses 17 setores da economia, né, eu acho que eles têm que dar a participação para o país. E quando falo que não estão demitindo, é uma mentira. Estão demitindo e demitindo muito. Vocês veem, todo dia tem demissões na Rede Globo. Plim, plim. Olha, a aprovação da proposta, Ricardo, do STF,
aprovação que limita os poderes do Supremo, abalou a relação da Corte com o governo Lula, com o Congresso. Reservadamente, ministros se queixaram do voto do líder do governo, Jacques Wagner. Wagner disse que foi procurado por magistrados do STF e votou a favor mesmo assim, e daí pediu desculpa. Não adianta pedir desculpa, não adianta o Jacques Wagner pedir desculpa, ele votou contra o STF e agora nós vamos ver qual é os próximos capítulos dessa guerra, do confronto verbal entre ministros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas tudo vai depender agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, que essa proposta já foi aprovada no Senado. Agora vai depender única e exclusivamente da Câmara dos Deputados. Se vocês quiserem saber o que eu acho que vai acontecer, o Arthur Lira vai sentar em cima desse projeto e não vai deixar ele ser votado, pelo menos até o fim do seu mandato como presidente da Câmara, que ele tem mais um ano de mandato, terminando esse ano, em fevereiro, que terminando agora em dezembro. No próximo, em 2025, então ele vai sair da presidência da Câmara em fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2025, e daí já é outro assunto. O Ricardo, é muito interessante a entrevista com o embaixador do Sultanato de Omã no Brasil, Talal Saloiman Al-Rabi. Colocando que o Omã, os principais produtos omanes importados pelo Brasil em 2022 foram fertilizantes, que ocuparam 85% da pauta importadora em relação ao Omã, né? Isso aqui é muito interessante, que vocês viram que nós tínhamos uma dependência muito grande com a Rússia, e a Rússia nessa guerra aí nos prejudica a chegada dos fertilizantes para o agronegócio. Então, esses fertilizantes poderiam resolver aí o problema do agronegócio. E te falar, quem não conhece Omã, eu conheci Omã, é um país maravilhoso, investe muito em tecnologia e chips. É um país em desenvolvimento muito rico, que o Brasil pode sim fazer diversas ações com o governo de Omã. Não apenas ali aquelas famosas relações bilaterais, mas o Brasil precisa de negócios. Então, esses fertilizantes ocuparam 85% da pauta importadora brasileira, seguidos de combustíveis minerais, óleos minerais e plásticos, peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, né? E muito ferro fundido e ferro e aço, né? A Vale do Rio Doce está presente lá em Omã, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, e a gigante Petrobras aí informou investimentos da ordem de 102 bilhões de dólares, né? O equivalente aí a aproximadamente 500 bilhões de reais entre 2024 e 2028. A previsão é que o investimento em baixo carbono, né, ganhe espaço gradualmente no portfólio da empresa ao longo do período. Então, novidades aí muito boas, né, da Petrobras aí com esses investimentos, é colocar dinheiro aí em circulação, projetos, né, para a questão dos combustíveis aí da nossa gigante Petrobras. Mas eles sempre fazem uma contrapartida ambiental, né? Isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de monitoramento de praias, que é patrocinado pela Petrobras. É muito interessante esse projeto, que resgata animais marinhos
nas bacias de Campo e de Santos. E agora tem uma novidade, que a Petrobras lançou o segundo edital de seleção pública, né? Agora para 2023 são 27 oportunidades para projetos no Sudeste e também em estados do Pantanal, que vão se juntar aí já aos programas ambientais, socioambientais da Petrobras, o chamado Programa Petrobras Socioambiental. As inscrições vão até fevereiro de 2024, né? Abriram agora, esses editais estão abertos, então você deve procurar aí o link no site da Petrobras, que seria petrobras.as/ppsa 2023. Bom, interessados vão encontrar edital de seleção pública para selecionar projetos, né, relacionados aí ao meio ambiente, do programa Petrobras Socioambiental. Então, vale a pena, aí a Petrobras está fazendo um belo trabalho também nessa área ambiental. E agora com essa notícia aí, né, que vão investir esses 500 bilhões, com B de bola mesmo, 500 bilhões de reais no Brasil, enfim, e também onde há Petrobras, né? Não só no Brasil. A companhia vai investir 500 bilhões de reais nesse período 2024-2028. Querido Fábio Marçal, é com você. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, eu não estou no pé, de forma alguma, mas pela porta dos fundos o Exército teve 5 desvios de munição e armas ao mês em 2023, um recorde em 10 anos. E também está acontecendo muito as armas legais, né, que estão sendo desviadas para o narcotráfico, para as milícias do Rio de Janeiro. A quantidade de artefatos com alto poder de destruição que desapareceu dos quartéis do Exército neste ano bateu um recorde preocupante. A Força registrou 48 ocorrências de desvio de armamentos ou munições até outubro, uma média de quase 5 por mês. O número já é o maior dos últimos 10 anos. A evidência é que o furto de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, em setembro, não foi um caso isolado. Os dados foram obtidos pelo jornal o Globo por meio da LAI. O arsenal roubado ou furtado dos quartéis em 2023 soma pelo menos 460 munições, 3 pistolas, 21 metralhadoras e 2 fuzis. Os registros estão espalhados por 7 das 12 regiões militares do país. A maior quantidade foi levada em São Paulo, onde temos o PCC reinando, né? E no Rio de Janeiro ainda o Comando Vermelho. Até quando essas facções vão mandar ali, principalmente no Rio de Janeiro, Ricardo? E olha, eu estou doido para ver 2 coisas: as dicas de cinema, que toda sexta-feira nós vamos fazer uma dica de cinema com o nosso cineasta Maurício, com você, Ricardo, e no último bloco, o embaixador do Sultanato de Omã no Brasil, Talal Salou Yaman Al-Rabi. O Omã estabeleceu um compromisso de atingir sua meta de emissões líquidas zero de carbono até 2050. Nesse sentido, deverá efetuar investimentos no valor de 140 bilhões de dólares e criar 70 mil empregos permanentes. Para acompanhamento dos programas de neutralidade do carbono, foi criado o Centro de Sustentabilidade de Omã. Então, o que eu recomendo para os empresários do Brasil que estão ouvindo o nosso programa, procure Omã, que o Omã tem 140 bilhões de reais para emissões líquidas zero de carbono. A boa dica aí para os empresários que estão nos ouvindo em todo o Brasil. O embaixador é extremamente
inteligente o embaixador Talal Suleiman Al-Rabi. Então, a dica está aí, Ricardo. E todos nós vamos ter que agir aí sobre o meio ambiente, Fábio Marçal e queridos ouvintes. Não tem como a gente não fazer alguma coisa, e isso é individual. Todos nós temos que se mexer, cuidar do lixo, enfim, separar o lixo. Cada um faz o que pode fazer, mas nós temos que fazer. No Rio de Janeiro está acontecendo lá na Marina da Glória um evento chamado Glocal Rio, e quem fez a abertura foi o ativista Paul Watson. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paul Watson na Sea Shepherd. Ele foi um fundador da Sea Shepherd, né, e fundador do Greenpeace. E muito interessante a fala do Paul Watson nesse evento. Ele diz o seguinte: os problemas ambientais são práticos e vão da poluição sonora nos oceanos à mineração em águas profundas. O Paul Watson ele tem feito trabalhos aí ligados aos oceanos, né, principalmente quanto às baleias, né, a preservação das baleias. Ele diz que o fato de a população humana aumentar fez com que aumente também a necessidade, né, enfim, o desejo, ele usa a palavra desejo, das empresas de extrair mais recursos do mar. E a redução de espécies nos oceanos afeta o ciclo, né, de biodependência. Ele diz o seguinte, essa informação é bem interessante. Os fitoplânctons, por exemplo, produzem grande parte do oxigênio dos oceanos, né, quando eles absorvem gás carbônico. E os fitoplânctons estão diminuindo porque a quantidade de baleias também está diminuindo, né? Ainda tem países que matam baleias. Vejam só, a Noruega, o Japão, né? Então isso influencia nos oceanos, né? Porque acaba diminuindo a vitalidade dos oceanos e consequentemente trazendo mais poluição e tá aí as mudanças climáticas que nós estamos sentindo. Então, só para encerrar aqui, o Paul Watson disse que essa diminuição das baleias é gravíssima, e daí ele cita por quê? Porque as fezes das baleias funcionam como um adubo para o desenvolvimento do fitoplâncton, né? Então ensinou aí o Paul Watson. Só para concluir ainda sobre esse evento que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, à tarde a conversa passou do fundo do mar, né, digamos assim, para o topo dos morros, né, focando na geração de renda em comunidades carentes. Foi um dos destaques aí trazidos também pelo jornal Valor Econômico. É isso aí, querido Fábio, vamos prestar atenção cada vez mais, né, no meio ambiente. Podcast Bichos Tagarelas. E daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o embaixador de Omã. E também as dicas, né, sobre cinema com o nosso cineasta Maurício Viana. Você está ouvindo Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos às manchetes internacionais. Washington Post. Executivos russos e chineses discutem projeto de túnel Rússia-Crimeia. Crimeia é aquela parte da Ucrânia, não é, que a Rússia tomou conta, invadiu e está lá, né? Então está o Putin conseguindo o apoio ali dos chineses para esse projeto do túnel ligando a Rússia à Crimeia. Wall Street Journal: eleitores veem o sonho americano fora do alcance em pesquisa mostrada pela WSJ. Né? Então, eu acho que o sonho americano será que acabou. Né? O Clarim: Luiz Caputo deve chefiar o Ministério da Economia e o Banco Central argentino ficará com Demian Reidel. Mas será que
o Milei não falou que acabaria com o Banco Central, e agora tem um presidente do Banco Central. É o país do Uruguai, nosso vizinho aqui, os resultados positivos que Lacalle Pou alcançou na China, né? É o país, Sanches diz acreditar que a anistia não desgastará o PSOE, que é o partido do Sanches. Financial Times, investidores vendem dólar apostando que as taxas de juros atingiram o pico nos Estados Unidos. Então, se todo mundo vende dólar, o que acontece? O dólar vai diminuir, é a dica. Então, agora, nesse último bloco que vocês vão ter, vai ter dicas de cinema. Adoro dicas de cinema, com o Maurício e com o Ricardo. E também uma entrevista com o embaixador do Sultanato do Omã, Talal Saloiman Al-Rabi. A capital de Omã é Mascate. O país, então, é um sultanato, que significa que o sistema de governo é uma monarquia. É banhado pelo Oceano Índico, na região do Mar Arábico. O norte do país está situado na conexão entre os Golfos Pérsicos e de Omã. Maravilhoso final de semana para todos, e eu estou muito feliz de ter esse contato com vocês e, né, de poder dar informações com qualidade. Nos assistam, não nos deixem só. Maravilhoso final de semana. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Vamos agora, então, à entrevista com o embaixador de Omã no Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje nós celebramos aqui no Brasil o 53º aniversário do nosso Dia Nacional. O senhor me entende, né? O que o senhor destacaria de Omã com relação ao Brasil? Qual a relação comercial com o Brasil? Atualmente, Omã tem com o Brasil uma balança comercial que acabamos de alcançar por volta de 11 bilhões de reais, e mais negócios virão. E o que o senhor destacaria no turismo? O brasileiro que quer ir a Omã? Sim, nós convidamos os brasileiros para visitar Omã. Nós damos visto na chegada ao país. Também incentivamos os Omani para visitarem o Brasil. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o principal produto na pauta de exportação do Brasil para Omã em 2022 continuou sendo o minério de ferro e também concentrados, seguido de carnes de aves e miúdos com 15%. Demais produtos brasileiros exportados são milho não moído, farelo de soja e outros cereais, além de tubos e perfis ocos de ferro ou aço, e também carne bovina fresca, refrigerada ou congelada. Especificamente acerca dos fertilizantes omanes exportados ao Brasil, cabe observar que Omã produz e exporta fertilizantes do tipo nitrogenado, a ureia granulada. A produção de ureia é realizada por duas empresas locais, a Oman India Fertilizer Company, cuja sigla é OMIFCO, que é uma joint venture, half and half, não é? Meio a meio, 50% entre Omã e Índia, sendo que a parte Omani é 100% estatal. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada.
Pois é, eu fui chamado pelos bichos tagarelas, né? Pelo Ricardo e o Fábio Marçal, para falar sobre filmes ou séries, recomendar filmes e séries na sexta-feira. E hoje eu estou recomendando uma série de prestígio do canal da HBO, chamada Succession, que já ganhou muitos prêmios no Emmy, né? Se não me engano, ganhou um total de 13 premiações pelo Emmy. A Succession é uma série de televisão que se concentra na família Roy, né? Essa é a sinopse do nome dessa família, que é uma família que comanda, que é proprietária de um império de mídia e entretenimento, assim como os marinhos aqui no Brasil, né? sob o controle da Globo. Essa história ela gira em torno do patriarca, né? Que já é um senhor de idade, Logan Roy, e seus 4 filhos. Os filhos que lutam pelo controle e sucessão do império da família, enquanto vem que o pai já está doente, então eles ficam ali numa trama, né, de briga por poder, de lealdade, né, de intriga familiar, enquanto esses filhos, todos esses personagens, eles enfrentam desafios empresariais, mas também pessoais em sua busca pelo controle da empresa. A série está disponível para assistir na HBO Max ou na Amazon Prime Video, né? É uma das grandes séries de prestígio assim, realizada pela HBO dos últimos tempos. A HBO, que é marcada pela produção da série The Sopranos, né? Ali na virada do século. É uma série dramática, com muito também humor satírico, inteligente, com um roteiro super amarrado, sabe? Com personagens bem desenvolvidos, psicologicamente profundos para a série, né? As atuações são impecáveis. Todos os atores estão completamente afiadíssimos. Então a série realmente é uma joia, talvez uma das melhores séries dessa nossa última década. É uma série de 2018 e foi concluída esse ano, em 2023, com 4 temporadas, como eu havia dito. Então é incrível. Então recomendo muito que assistam essa série com tranquilidade. Não é uma série difícil de entender, é uma série, e apesar disso ela é super complexa. Então é isso, valeu! Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, Fábio Marçal, excelente informações aí sobre Omã. Eu fiquei curioso, quero conhecer esse país, aí tem mais informações a respeito, né? Desejamos aí sucesso à Embaixada de Omã aqui no Brasil e que novos negócios surjam. É isso aí, sextou hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro, você ouviu Bichos Tagarelas, o seu podcast em língua portuguesa sobre o Brasil e também notícias internacionais. Eu sou o Ricardo Veg, jornalista multimídia, empolgadaço com a vida. Desejo um excelente final de semana para todos. Lá em Brasília está o nosso querido Fábio Marçal, jornalista super bem informado, que temos a honra de dividir aqui e ouvir todos os dias no Bichos Tagarelas. E é isso aí, temos na nossa mesa de áudio ninguém menos do que Maurício Viana, nosso cineasta, hoje estreando aqui com sua dica de cinema. Ótima sexta-feira e também final de semana. Até segunda. Tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.